hoje nós vamos conversar sobre a questão da moradia e a pandemia com a pesquisadora Débora Ungaretti, do Observatório de Remoções. Débora, bom dia, muito obrigada por nos atender. Bom dia, eu que agradeço o convite. Débora, eu gostaria que você começasse contando um pouquinho para a gente como era a questão da moradia antes da pandemia, que sempre foi um assunto urgente, né? E como que essa questão ela foi impactada pela chegada do novo coronavírus? A gente já vinha passando por um momento de crise habitacional antes da pandemia, né? Recentemente, em 2019, saiu a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, que recolhe dados acerca das despesas das famílias brasileiras, né? E essa pesquisa não só apontou o aumento da desigualdade de renda, o empobrecimento da população, mas, em relação à moradia, a pesquisa mostrou um aumento do custo da moradia para as famílias brasileiras, né? Vindo aqui para a região metropolitana de São Paulo, em 2019, o Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade, Lab Cidade, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, fez um levantamento e identificou, no período de 2013 a 2018, 180 mil processos de despejos acontecendo em São Paulo. E aí, o que aconteceu na pandemia, esse cenário se agravou, né? De um lado, o aumento do desemprego e a diminuição de renda das famílias impacta significativamente a capacidade das famílias de arcarem com o custo do aluguel e os outros custos de moradia. E, ao mesmo tempo, a gente viu que o número de despejos coletivos, né, de remoções, no período de abril a junho de 2020, também aqui estou falando, né, da região metropolitana de São Paulo, dobrou em relação ao período anterior. Então, foram ao menos 1.300 famílias impactadas nesse período de 3 meses, né, de abril a junho. O que mostra que não houve um esforço por parte das diferentes esferas de governo para estabelecer estratégias de enfrentamento a essa crise habitacional, né? Então, no nível federal, o governo federal vetou, o presidente vetou um artigo de uma lei que havia sido aprovada, né, de medidas urgentes da pandemia, que evitava fazer a suspensão de despejos que acontecem de maneira liminar, né, de maneira emergencial. Os projetos de lei que estão tramitando sobre isso ainda não foram aprovados pelo legislativo, e, ao mesmo tempo, por parte do executivo, o poder municipal aqui em São Paulo, né, a prefeitura, ela está pedindo urgência em vários casos de remoção, né? Então, a gente está acompanhando alguns casos que vão deixar centenas de famílias na rua, e que quem está pedindo a urgência é a própria prefeitura, que, na verdade, seria quem deveria adotar medidas para evitar que as pessoas perdessem as casas nesse período em que ter uma casa e ter um teto é essencial. Você citou a região metropolitana, né? Mas vocês também viram isso acontecendo em outras cidades do estado de São Paulo? Sim, a gente também recebeu muitos casos de remoção na cidade de Ribeirão Preto, também em Piracicaba, estão tendo alguns casos de ameaça e de remoção. Em São Bernardo do Campo, também, aqui na região metropolitana, mas não é na cidade de São Paulo. E muitas vezes o que a gente viu em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo e também em Ribeirão Preto, que tem algumas remoções que estão acontecendo que não vão nem para o judiciário. Então, são remoções que a própria prefeitura está fazendo de forma administrativa, o que é muito grave.
E como que essas famílias elas estão sendo acolhidas, né? Nós estamos em plena pandemia, com essa necessidade de fazer Uhum. distanciamento social, né? De observar as questões de higiene e tudo, e elas estão sendo, né, despejadas em plena pandemia. Elas estão recebendo algum apoio do poder público? Olha, infelizmente, pelo que a gente tem acompanhado, as famílias não têm recebido apoio, né? Existem em algumas cidades existe o auxílio aluguel, que é um valor que, quando as famílias são removidas, o poder público, por vezes, oferece para justamente um apoio para que a família possa arcar com o custo do aluguel, já que o poder público está removendo. E o que a gente está vendo nesse período é que as famílias não estão sendo cadastradas e não estão recebendo o auxílio aluguel. Então, elas estão sendo despejadas, estão perdendo a casa e, por outro lado, não estão recebendo nenhum tipo de auxílio. Débora, o Brasil não é o único país passando por isso, né? Como pesquisadora, você pode observar práticas em outros países. Tem alguma coisa que vocês viram que poderia ser replicada no Brasil nessa questão? Uhum. Olha, logo no começo da pandemia, né, quando ela começou a chegar em vários países, né, atingir as fronteiras do mundo inteiro, a gente viu que vários países reagiram aprovando legislações de suspensão dos despejos e das remoções. Então, a França, por exemplo, né, ela estendeu o que eles chamam de trégua invernal dos despejos, que é uma legislação que, em geral, eles adotam no inverno para não ter despejo durante o período de frio mais forte, e eles estenderam por conta da emergência de saúde pública no período de pandemia. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte suspendeu também todos os despejos e execuções hipotecárias, né? Então a gente vê que tanto medidas podem ser tomadas por meio de aprovação de legislação, quanto os próprios tribunais podem aprovar normativas, né? Aqui no Brasil teve o CNJ aprovou normativas que suspendeu processos, mas ao mesmo tempo com brechas para que os juízes decidissem individualmente nos processos se iriam executar ou não, por exemplo, uma reintegração de posse. Então, o que a gente viu foi que os juízes continuaram fazendo as reintegrações. Então, precisaria de algo expresso, né, do CNJ ou também aqui em São Paulo, né, do Tribunal de Justiça do TJSP, algo expresso pela suspensão desses prazos. Ok, Débora, muito obrigada por conversar com a gente e até a próxima. Obrigada, Gladys. Até.